Show. Vê se foi, não sei se foi. Deixa eu ver. Foi. Foi sim, Claudinha, tá tudo certo. Uhum. Então, o que vocês me diriam se eu perguntar para você? Fala, Márcia, o que são lesões brancas, Márcia? É difícil, não sei pensar aqui. Oi? São, talvez, aquelas áreas esbranquiçadas. É isso, gente. É simples assim. Lesões brancas são aquelas lesões que se apresentam com a coloração branca. Ah, sim. É simples. Tá vendo como a gente, às vezes, para dar um diagnóstico... Complica, né? A gente complica, não é? A gente pensa que é uma coisa, assim, de outro mundo, quando, na verdade, é uma coisa simples. Lesões brancas são aquelas lesões de coloração branca. Simples assim, né? Ótimo. Então, através do exame clínico, nós vamos tentar fazer um diagnóstico diferencial. Como é que a gente vai fazer esse diagnóstico diferencial? Agrupando algumas lesões de coloração branca. Aí nós vamos chegar a um diagnóstico definitivo, né? Então, para isso, a gente precisa ter conhecimento de algumas lesões que são mais comuns, né? Então, das causas daquelas lesões, apresentação clínica daquela lesão. E aí, com isso, a gente vai fazendo, vai montando uma ideia na nossa cabeça, vai imaginando, né, as possíveis lesões que a gente pode dizer que aquele paciente tem. Então, isso é um diagnóstico diferencial. E é isso que a gente vai aprender. Então, muitas vezes, eu até falo, né, que os alunos, meus alunos, tenho ex-alunos, alunos já formados, que mandam foto para mim de lesões, né, de pacientes que estão atendendo, e perguntam, professora, o que é isso? Aí eu respondo, não sei. E às vezes é uma coisa muito simples, né? Aí eu pergunto logo, e a anamnese? Qual a característica clínica dessa lesão? Porque eu estou vendo uma foto, né? Então, eu preciso saber, esse paciente, ele faz uso de algum medicamento? Essa lesão, ela se deixa remover por raspagem? Há quanto tempo o paciente apresenta essa lesão? Então, são perguntas que são simples, mas que já vão ajudando a gente a montar na nossa cabeça um diagnóstico diferencial. Ah, essa lesão apareceu há 2 dias. Ele sente dor? Ah, dói bastante. Ok, então eu já imagino que eu estou descartando aqui que não seja uma leucoplasia, né? Que não seja um névoa branco esponjoso. Há 2 dias e dolorida. Tá, ela está mudando de aparência? Ela mudou de aparência? Ah, mudou. Ela agora está ficando um pouco mais esbranquiçada, mas ela tinha uma área ulcerada. Entendi. Então, eu não posso pensar que isso possa ser uma lesão traumática? Então, vamos observar para ver se vai regredir. Então, isso tudo a gente vai montando as ideias na nossa cabeça, né, para chegar a um diagnóstico definitivo. Então, eu posso pensar, será que é câncer? O paciente está preocupado que é um câncer? Provavelmente não. Se ela apareceu há 2 dias e ele sente dor, pergunta esse paciente se ele lembra de quando ele estava comendo alguma coisa, comeu alguma coisa mais dura ou até um alimento qualquer e ele mordeu essa região. A lesão é na mucosa jugal. A localização também é importante. Os cânceres, eles não são a localização mais comum de um câncer em mucosa jugal. Então, eu já eliminei aquela possibilidade. Tá? E assim a gente vai viajando, né, através das lesões para a gente chegar a um diagnóstico. Então, o que a gente mostra para vocês, né, então, na estomatologia, que é o diagnóstico e o tratamento das lesões bucais, é isso aí. A gente está ensinando vocês a fazerem um diagnóstico,
né, a chegar a um diagnóstico definitivo. Então, as lesões brancas, que são aquelas de coloração branca, elas podem ser divididas de duas formas. Então, nós temos as lesões necróticas e temos as lesões ceratóticas. As lesões necróticas, aquela coloração dela branca, né, esbranquiçada, é devido a uma coleção de células, bactérias e resíduos naquela superfície epitelial, tá? Ou naquela superfície tecidual. Normalmente, elas são sintomáticas e elas estão associadas a algum tipo de agressão. Alguém pode me dar um exemplo de uma lesão necrótica diante dessa definição? A leucoplasia não, né? Seria? A leucoplasia não, ela não é necrótica. Depois você vai entender por quê. Ó, sintomática e associada a algum tipo de agressão. Pode ser provocado Professora, por bom dia. Eu tenho uma aparelho ortodôntico? Pode ser um trauma, pode ser uma lesão traumática. Uma queratose irritativa. Hã? Uma queratose irritativa? Não, aí ela já não seria necrótica. Nós vamos entender por quê. Professora, eu tenho uma dúvida. Bom dia. Bom dia. Necróticas não seria escura, não? Não necessariamente. Ah, tá, ok. Obrigada. Vocês já vão entender. A necrose não está associada à coloração. Uma queimadura poderia ser? Sim, né? Não poderia? Sim. Isso. Então, seria um exemplo bem clássico de uma lesão branca necrótica. Quando a gente come, geralmente, aquele alimento pastoso, né, que fica grudado, por exemplo, um purê de batata quente, que cola lá no céu da boca da gente, na mucosa jugal, né, no palato, e aí forma aquela irritação, né, aquela área de necrose superficial, porque seria aquela morte celular, né, e aí ela vai ficar com aquele aspecto esbranquiçado, e com o passar do tempo, vocês não veem que aquela área esbranquiçada ela vai se soltando? Vocês já repararam isso? Sim. Ela se solta, ela fica como aquela... Aí, então, tem umas pelinhas aqui se soltando, uma pele soltando aqui onde eu queimei. Uhum. Né? Então, isso seria um exemplo de uma lesão necrótica. A lesão ceratótica, ela é ceratótica porque ela tem uma produção excessiva de ceratina ali na superfície dela. E, geralmente, ela é assintomática. Então, vocês já me deram um exemplo aí de lesão ceratótica. Qual é? Duas, inclusive, vocês falaram. É leucoplasia? A leucoplasia e... Queratina. Queratinose. Uma hiperceratose traumática, né? Então, que tem uma produção excessiva de ceratina ali naquele tecido. Então, elas não vão se deixar remover, porque ela não forma nenhuma película, ela não forma área de necrose. Agora, vamos prestar bastante atenção, que eu adoro perguntar isso, nos trabalhos, nas provinhas, nos testes, que é a forma com que a gente vai iniciar o nosso processo de diagnóstico de lesão branca. Então, como eu, diante de uma lesão branca, eu devo proceder? A primeira coisa que eu
faço no meu exame físico depois da anamnese, né? Covid. Alguma dúvida aí, gente? Então, quando eu estou diante de uma lesão branca, eu faço a anamnese do paciente e quando eu vou examinar aquela lesão branca, a primeira coisa que eu faço é a raspagem da lesão. Para quê? Para eu ver se ela é necrótica ou se ela é ceratótica. Então, se ela se deixa remover, ela é uma lesão necrótica. Se ela não se deixa remover, ela é uma lesão ceratótica. Tá? Então, se ela tem aquela pseudomembrana, né, envolvendo ali a lesão, eu posso dizer que aquela lesão é uma lesão necrótica, porque aquela pseudomembrana, ela se deixa remover através da raspagem por uma gaze, por um palito de madeira, por uma espátula. Então, quando eu vejo uma lesão branca, a primeira coisa que eu faço é isso, pegar uma gazezinha, passar em cima da lesão e ver se ela se deixa remover. Ok, ela se deixou remover. Então, a primeira coisa que eu penso, como eu disse para vocês, o diagnóstico ele é feito do mais simples para o mais complexo, né? Então, eu posso pensar, se ela deixa remover, ela pode ser uma lesão por cândida. Vocês lembram da candidíase que vocês estudaram lá na patologia? Qual a candidíase que formam pseudomembranas, que se deixa remover por raspagem? Lembram disso? Candidíase pseudomembranosa? Exatamente, exatamente. Quem falou? Maria Eduarda. Maria Eduarda, muito bem, Maria Eduarda, é isso aí. A candidíase pseudomembranosa. Ela forma uma pseudomembrana esbranquiçada, né? Então ela tem aquela área necrótica e aí ela se deixa remover por raspagem. Então é uma lesão bastante comum da cavidade oral. Então posso pensar que eu estou diante de uma candidíase. Por quê? Porque antes eu fiz a minha anamnese com o paciente e o paciente não me relatou ali que ele sente dor ou que ele tenha queimado, né, que ele tenha tido algum tipo de trauma naquela região. Ao contrário, ele me dá indícios de que ele pode estar com uma candidíase. Então, o que eu vou fazer? Eu vou prescrever um antifúngico para aquele paciente. Então, quando eu prescrevo o antifúngico, aquela lesão ela tende a cicatrizar. Então, se eu deixei, se eu prescrevi o antifúngico e aquela lesão ela regrediu, ótimo. Então, eu sei que eu estava diante de uma candidíase e houve resolução e está tudo certo. Por outro lado, se eu tenho uma outra informação, né, de que aquilo possa não ser a candidíase, ou pela aparência clínica, ou pelo que o paciente me relatou, que ele pode estar ali diante de uma lesão traumática por uma queimadura, por exemplo, eu vou usar um paliativo, né, que a gente adora usar aquele Oncilon A em hora base, que é ótimo para essas questões, né, de trauma, que o paciente fica sem dor, né, e aí ele melhora um pouco mais rápido, né, aquela lesão. E aí eu vou ter que ter aquela cicatrização em no máximo 2 semanas. Então, se eu usei o paliativo, né, naquela lesão e ela cicatrizou em 2 semanas, ótimo, resolvi o problema. Então, a gente está observando que, normalmente, as lesões que se deixam remover, talvez elas sejam de mais fácil resolução. Por outro lado, se aquela lesão não se deixa remover, eu estou diante de uma lesão
ceratótica, tá? Que pode ser uma lesão traumática, uma hiperceratose traumática. E aí, o que eu vou tentar resolver? Procurar, de que forma eu resolvo aquilo? Procurando uma fonte de irritação local, né? Como alguém me falou aí dos aparelhos ortodônticos, eles podem causar uma hiperceratose traumática. Um dente, por exemplo, fraturado, ele pode causar uma hiperceratose traumática. Pacientes que mordem, né, a bochecha durante a mastigação, às vezes é um local ali de um dente mal posicionado, também pode causar uma hiperceratose traumática. Uma prótese mal adaptada em algum lugar pode causar uma hiperceratose traumática. E aí eu vou remover essa fonte de irritação e aquela lesão tende a, se não desaparecer por completo, ela tende a diminuir bastante. Por outro lado, se essa fonte de irritação eu removi e a lesão não desapareceu, a lesão não cicatrizou, ela não respondeu bem àquela minha intervenção, eu preciso fazer uma biópsia. Da mesma forma que se essa lesão ceratótica ela for uma lesão assintomática, que o paciente não me relate nenhum tipo de trauma, eu também vou ter que fazer uma biópsia para chegar a um diagnóstico. Entendido isso? Isso daqui, eu mostrei esse gráfico para vocês, que isso daí é o início do diagnóstico das lesões brancas. É assim que a gente começa a pensar em relação às lesões brancas. E aí agora a gente vai ver um pouquinho dessas lesões, né? Dar exemplo de algumas lesões para vocês, que vocês podem usar como diagnóstico diferencial. Então, a gente tem a primeira lesão branca, que é um nervo branco esponjoso, que não é uma lesão muito comum, mas ela é uma lesão relativamente fácil de dar diagnóstico, né? Então, o nervo branco esponjoso, também conhecida como doença de Cannon, displasia preguiada familiar, ele é uma doença hereditária que causa um defeito na ceratinização normal da mucosa. Então, normalmente, esses pacientes, eles têm essas lesões desde o nascimento ou no início da infância. Então, mesmo que o paciente não nasça com essas lesões, ele desenvolve essas lesões precocemente. Ela é assintomática e o paciente vai nos relatar que ele pode ter envolvimento de outras mucosas, né? Porque é um defeito genético na ceratinização. Então, ele pode ter lesão branca na mucosa nasal, na mucosa oral, no esôfago, na laringe, na mucosa anogenital. Normalmente, ele, como é uma questão hereditária, ele vai relatar que tem alguns outros membros da família podem ter essa mesma condição, né? Então, a mãe, a irmã, a tia, geralmente acomete mais as mulheres, né? E eles relatam para a gente que outros membros da família também têm. Por outro lado, né? Então, ela se apresenta dessa forma, né? Geralmente, aqui a gente está vendo um caso mais grave, onde tem, assim, grave, que eu digo no sentido de ter uma grande área da mucosa, né, envolvida pela doença. Porém, ela pode se apresentar de uma forma também bastante discreta. Aqui vocês estão vendo, olha, uma área bem pequena, né? Aqui a gente já vê uma área maior, e nessa foto que eu mostrei para vocês, quase que toda a mucosa oral está envolvida. Então, quando a gente vê essas áreas assim muito pequenas, às vezes nem o paciente ele se dá conta de que ele tem isso. A única vez que eu vi um caso que eu dava aula numa outra universidade, e aí apareceu uma senhora. E, à primeira vista, eu olhei como eram áreas pequenas, né, e
de lesão branca, ceratótica, na mucosa oral. Então, ela tinha na mucosa jugal e tinha, acho que, uma lesão pequena na língua, né, na parte do ventre de língua. E aí, a primeira suspeita para mim foi de leucoplasia, porque ela não relatava isso em outras mucosas, ela não relatava em outros membros da família. Então, eu fiz a biópsia achando que aquilo ali poderia ser uma leucoplasia. E, para minha surpresa, era o nevo branco esponjoso. Tá? Então, eram lesões bem discretas, né, que a própria paciente não tinha dado conta da lesão, e são lesões benignas, né? Então, ali é mais, quando o paciente tem essa lesão assim, generalizada, é mais uma questão estética, porque ela não necessita de tratamento e nada acontece ao paciente, tá? Porque é apenas um defeito na ceratinização. Então, o paciente ele tem um aumento ali da produção de ceratina. E aí, assim, a questão estética, né, para o paciente, porque às vezes ele apresenta, até pode apresentar na gengiva, então ele dá aquele sorriso e fica tudo muito esbranquiçado. Mas, por outro lado, também, a gente não pode fazer nem a remoção cirúrgica, porque ele volta a formar aquela ceratina, né, porque não tem muito o que se fazer. Então, mesmo para a gente fazer só mesmo tranquilizar, dar o diagnóstico, tranquilizar o paciente, e serve de diagnóstico diferencial para outras lesões, como eu já dei um exemplo aí para vocês. Eu fiz a biópsia na paciente achando que ali poderia ser uma leucoplasia, porque era uma forma discreta de apresentação desse nevo branco, tá? Outro exemplo de lesão ceratótica, né, hiperceratose, então ela é ocasionada por uma irritação de baixa intensidade crônica ali na mucosa bucal, que forma uma hiperplasia da camada córnea. Então, eu tenho uma produção também ali de aumentada de ceratose. Então, quando eu elimino a causa, né, eu elimino, pode ser reversível essa hiperceratose. Mesmo que ela não tenha reversão completa do quadro, eu tenho uma melhora muito grande. Então, aqui vocês estão vendo, né, um elemento dentário, onde o paciente devia ter uma restauração metálica, um bloco, alguma coisa, que foi perdido, e aí esse dente ficou traumatizando aqui essa mucosa jugal, né, e formando essa área branca. Então, uma vez que eu restauro ou eu faço a extração desse elemento dentário, essa lesão branca ela tende a desaparecer ou diminuir bastante. Uma outra causa também de hiperceratose são as próteses, né? Quando elas estão mal adaptadas, elas podem fazer também essas áreas de hiperceratose. E também é uma outra questão de eu melhorar a adaptação daquela prótese e o paciente diminuir essas áreas de hiperceratose. O líquen plano também ele pode se apresentar como uma lesão branca, né? Então, ele é uma doença dermatológica crônica, ela é uma doença autoimune, mediada imunologicamente, ela é comum, muito comum, né, na mucosa bucal. Muitos pacientes, às vezes, eles nem sabem que eles têm uma forma do líquen plano, né, porque essa forma reticular, que é a forma de apresentação de coloração branca do líquen plano, ela é assintomática e o paciente, às vezes, nem se dá conta de que ele tem aquela lesão branca. Ele já teve associado ao estresse e à ansiedade, mas isso não está comprovado. Então, é muito comum essa forma do líquen plano reticular, que é essa forma branca, de apresentação branca da lesão. Então, alguns autores já tentaram associar essa forma ao estresse, à ansiedade, mas eles não chegaram a um consenso de que realmente isso é um fator importante para o desenvolvimento da lesão.
mas como a gente sabe que ela é mediada imunologicamente, pode ser realmente que tenha, sim, como um fator desencadeante o estresse. Ela é uma lesão bastante comum, embora não seja assim, quando a gente vê isso na literatura, a forma erosiva da lesão, ela aparece mais vezes, porque é só a gente começar a pensar, se a forma erosiva ela é uma forma sintomática, né, como eu coloquei aqui para vocês, o paciente vai procurar tratamento com maior frequência. Então, essas lesões, elas tendem a aparecer em maior número, né, por ser uma questão que incomoda o paciente. A forma reticular, normalmente o paciente, como ela é assintomática, o paciente não vai muito procurar tratamento por conta daquela lesão branca, a não ser quando ele tenha, por exemplo, uma candidíase associada, né, a essa lesão, que aí pode ser que tenha alguma forma ali de algum sintoma aparente, então tem uma forma de incômodo para o paciente, como ardência, né? Então o paciente vai procurar o tratamento para aquela lesão. Mas de uma forma geral, o paciente só procura, né, por lesões quando ele vê que é uma coisa muito exagerada ou que esteja incomodando ele de uma forma sintomática. Então, o líquen plano, ele afeta principalmente adultos de meia idade, ele é mais comum nas mulheres, numa proporção de 3 mulheres para 2 homens, e existe um sinal patognomônico chamado de estrias de Wickenham. Tá? Então, é importante vocês guardarem isso, porque isso também eles adoram perguntar, né, em concurso. Então, quando vocês ouvirem falar de estrias de Wickenham, está relacionado a líquen plano. Geralmente, essa forma reticular. Então, eu vou mostrar para vocês o que são essas estrias de Wickenham. Então, o sinal patognomônico é aquele que, por si só, ele já caracteriza aquela doença. Né? Então, quando eu vejo as estrias, eu associo ele àquela doença. Então, se vocês observarem aqui, essa lesão, vocês não conseguem ver que ela parece um rendilhado, ela parece uma renda, um bordado. Vocês conseguem perceber isso? Sim, Pois tá bem claro. Isso. Então, isso daí são as estrias de Wickenham, tá? Então, ela parece uma renda, um bordado. Então, ela tem essa aparência, né? Então, o líquen plano reticular, né? Então, ele também tem esse nome de reticular, porque ele parece, né, uma linha, um bordado, assim, são linhas que se entrelaçam, então, por isso ele tem essa nomenclatura. E aí, essa aparência, essa característica, ela é patognomônica. Então, vocês vão me perguntar, Cláudia, então eu não preciso fazer biópsia por líquen plano para dar diagnóstico de líquen plano? Não. Às vezes, só do fato da gente olhar o líquen plano, a gente já está dando um diagnóstico que é puramente clínico. Ele não causa nenhum problema para esse paciente, né? Essa forma reticular. Então, ele pode aparecer, olha, em vários locais, em várias mucosas. Então, eu vejo aqui, ó, na mucosa labial, né? Aqui está até mais em semimucosa, porque o líquen plano, ele também, por ele ser uma doença dermatológica crônica, ele também acomete a pele. Então, eu posso ter o líquen plano tanto na cavidade oral quanto na pele. E é importante nós conhecermos essas doenças dermatológicas, porque muitas vezes o dentista é o primeiro profissional da saúde a diagnosticar essas doenças dermatológicas, né? Então, vocês vão ver, quando a gente falar de pênfigo, pemphigoide, o líquen plano erosivo, então são doenças dermatológicas que acometem também a cavidade oral e muitas vezes o primeiro local que elas se apresentam é na mucosa oral. Então, às vezes, o paciente tem primeiro na mucosa oral para depois ter na pele.
ou então ele tem isso somente na mucosa oral. E aí, quando tem esse líquen plano reticular, né, então vocês estão vendo aqui na língua, né, então aparece essa forma, né, esse rendilhado na língua. Às vezes o paciente olha, ele vê que a língua dele é diferente, mas como isso não incomoda em nada, ele não vai procurar atendimento. Muitas vezes ele vê, né, essas lesões esbranquiçadas no lábio, mas ele também acha que isso aparece de tempos em tempos. Então, ela pode aparecer, pode voltar, sumir, tornar a voltar, né? Então, o paciente, às vezes, não dá muita importância para esse tipo de lesão. Então, na pele, ela se apresenta nessas formas de pápulas, tá? Pruriginosas. Então, elas coçam. Então, muitas vezes, esse incômodo é que faz o paciente procurar atendimento médico, tá? Então, ela pode aparecer tanto na boca quanto na pele. Quando aparece na pele, aparece dessa forma aqui de pápulas, né? Avermelhadas, pruriginosas. O líquen plano erosivo, se vocês observarem, tem uma área de erosão. Então, muitas vezes é mais difícil a gente dar um diagnóstico do líquen plano erosivo, porque o líquen plano, vocês vão ver que ele vai fazer diagnóstico diferencial com outras lesões erosivas na cavidade oral. Nesse caso aqui, ele até está um pouco mais fácil, porque ele tem associado a ele o líquen plano da forma reticular. Então, ele se apresenta da forma erosiva, né? E as lesões brancas adjacentes. Então, eu olho aqui, eu vejo que esse líquen, que essa lesão parece realmente aqui com as estrias de Wickenham. Então, parece aqui de uma forma um bordado, um rendilhado, e essa lesão aqui isolada também me favorece o diagnóstico. E aí eu posso, né, fechar esse diagnóstico de líquen plano, muitas vezes sem mesmo precisar fazer a biópsia. Aí vocês vão me perguntar, Cláudia, mas e aí eu vou fazer, só vou fazer o diagnóstico, não vou fazer nada pelo paciente? Dessa forma aqui, provavelmente esse paciente está sentindo dor. Então, a gente vai tratar, sim, esse paciente. Então, o tratamento é feito com o uso de corticoide tópico. Então, a gente pode pedir o paciente para fazer, por exemplo, um bochecho com Decadron, né, com Celestone, e aí a gente vai ver que essa lesão, ela regride bastante e tem a resolução dessa parte erosiva. Então, muitas vezes, a gente faz até o diagnóstico através do uso dessas medicações. Então, a gente chama de diagnóstico por exclusão, porque eu fiz o uso da medicação, do corticoide ali, e houve a resolução. Se isso fosse, por exemplo, um carcinoma de células escamosas, eu não teria a resolução da lesão com o simples uso do bochecho de corticoide, tá? Uma outra forma de apresentação do líquen plano, também do líquen plano erosivo, é essa aqui na forma de uma gengivite descamativa. Então, eu posso perfeitamente olhar para esse paciente e achar que ele está com uma gengivite, né? E aí, você vai prescrever o paciente para melhorar a escovação dele. Você precisa fazer uso do fio dental, da escovação, melhorar a escovação. Ele vai falar, pois é, mas só que dói demais. Se vocês observarem aqui na parte posterior, eu tenho uma área também aqui, ó, toda a gengiva dele inserida tem essa lesão avermelhada. Então, ele vai falar, mas isso dói muito, eu não consigo escovar. A gengivite, né, a gengivite ocasionada por placa, por esses fatores traumáticos, vocês vão ver que o paciente ele não reclama de dor, né? Ele vai reclamar de sangramento, a escovação. Então, no líquen plano, o paciente reclama de dor. Então, isso já é um diferencial para a gente. Então, nesse caso, eu também vou prescrever para o paciente o bochecho com corticoide,
né? E eu vou ver a resolução dessas lesões. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Claudinha, a Ana Júlia está pedindo para você falar um pouco mais devagar, se não for problema. Eu estou falando muito rápido? Eu não acho. Eu não sei se ela está fazendo anotação, né? Talvez seja isso. Gente, a aula está sendo gravada, tá? Depois vocês conseguem assistir várias vezes e voltar. É mais tranquilinho. Eu vou Acho que pode ter sido no início. Acho que foi só no início, quando ela tá falando o negócio do livro. Acho que foi isso. Ah, tá. De quê? Do livro? Acho que foi só no início, porque depois, assim, eu achei que a sua voz estava tranquila também. Porque às vezes eu falo um pouco mais rápido em determinadas situações, porque eu vou repetir. Então, eu falo rápido e passo. Então, eu vou falar de novo, né? Não, eu acho que com essa questão da gente lembrar que está sendo gravada, fica mais tranquilo. A Ana Júlia consegue depois ver a gravação e volta, né? Ouve de novo. É porque às vezes está fazendo anotação no caderno, né? E aí a gente começa a não ter mais o time. Mas eu estou achando super tranquila a velocidade, Claudinha. Mas qualquer coisa também, Ana Júlia, você pode ativar o microfone e tirar as suas dúvidas, tá bom? Sim, tranquilo, sem problema. Bom, então, como eu falei para vocês, né, do tratamento, o líquen plano reticular, ele é assintomático, então ele não precisa de tratamento, né, não requer tratamento. Como eu falei para vocês, o paciente pode reclamar ali, sim, uma ardência, né, associada àquela lesão, porque eu posso ter a candidíase associada. E aí eu faço, então, o uso do antifúngico. E aí eu tenho a melhora da candidíase e a melhora daquela ardência do paciente, tá? No líquen plano erosivo, como o paciente vai relatar dor, então eu preciso fazer os bochechos com corticoide. Então, eu tenho a terapia tópica com os corticoides, tá? E esse paciente, ele deve ser monitorado a cada 3 a 6 meses, principalmente com essas lesões que são atípicas. Quando eu observo, por exemplo, eu não consigo ver as estrias de Wickenham bem desenhadas, né? Então, muitas vezes, eu posso ter também ali o desenvolvimento de uma leucoplasia, né, tanto isoladamente quanto associada àquelas lesões que o paciente já apresentava, né, de lesão branca reticular, e o paciente pode desenvolver uma leucoplasia e muitas vezes eu não vou me dar conta e fico achando, não, esse paciente tem líquen plano, então eu não vou observar mais nada. Por isso é que é importante a gente fazer também fotografias para a gente acompanhar através das imagens, né, se apresentaram lesões novas, se as lesões estão se elas se apresentam com uma textura diferente, se ela tem uma coloração mais esbranquiçada, porque eu posso estar diante de outra lesão associada ali àquele líquen plano. Então, é importante a gente acompanhar esse paciente e não simplesmente dar o diagnóstico e abandoná-lo, tá? Alguma dúvida, pessoal, em relação a essas lesões que eu falei até agora? Estamos acompanhando bem, obrigada. Tá tudo certo, Márcia? Então, Claudinha, nenhuma pergunta aqui no chat também. A Ana Júlia falou que está tranquilo, que foi só no início. E Marcinha abriu a câmera. Eu sou muito fã dessa mulher, gente, corajosa. Desculpa. Não, que desculpas, imagina. Não, mas vocês podem abrir, gente, a câmera a hora que vocês quiserem, tá? É muito bom, inclusive, essa interação.
Eu não, É bom ver vocês, é muito bom ver o rostinho de vocês. eu não ligo para... Pode abrir a câmera, pode ligar o microfone, pode me interromper. A aula tem que ser interativa. É uma... Barrei a mão sem querer. Mas foi ótimo, adorei. Vou Ótimo. tirar agora, tá? Tá bom. Beijo, Marcinha. Bom, então a outra lesão que nós vamos falar é a candidíase, né? Que o agente etiológico principal, a gente tem vários tipos de cândida, mas a principal é a Cândida albicans, né? Que a gente sabe que ela faz parte da nossa flora bucal. Então, além da Cândida albicans, a gente tem outros gêneros de cândida, como, por exemplo, a Cândida tropicalis, a Cândida krusei, Cândida guillermondi, e aí todas essas podem fazer parte da flora bucal, mas a principal é a Cândida albicans, né? E então por isso é que eu sempre coloco aqui agente etiológico é a Cândida albicans, porque é a que temos maior quantidade na cavidade oral e por isso é mais fácil desenvolver a candidíase por conta dela, desse gênero de cândida. Então, a característica clínica da candidíase, ela pode se apresentar através de vários padrões clínicos, né? Então, a principal, assim, a mais comum que a gente conhece é a pseudomembranosa, que vocês me deram o exemplo. Mas existem outras formas, porque a pseudomembranosa é uma das formas que ela se apresenta de coloração branca, tá? A gente tem também a candidíase hiperplásica, que eu vou falar para vocês, que também tem a coloração branca. São as duas, né? As outras formas, geralmente, elas se apresentam com a coloração vermelha. Então, nem por isso ela deixa de ser a candidíase, né? E o tratamento ele é o mesmo para todas as formas, tá? É através do uso de antifúngicos. Então, esse quadrinho, ele tem no Neville, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui, ó, a forma de apresentação, né, da candidíase oral. Então, a pseudomembranosa, ela se apresenta em forma de placas brancas, cremosas, destacáveis, com sensação de queimação. O paciente pode ter o hálito fétido, dependendo da quantidade, né, dessas lesões. A localização mais comum é a mucosa jugal, a língua e o palato. E... Ai, desculpa, você deu uma aguinha. E os fatores que estão associados, né, ao desenvolvimento da candidíase pseudomembranosa é o uso de antibiótico, né, às vezes antibiótico por um tempo maior, e imunossupressão. A candidíase pseudomembranosa, ela também é conhecida como sapinho nas crianças, né, que é uma infecção comum. Vocês, quem tem filho pequeno, eles podem ter tido, né? E por quê? Porque as crianças, né, os bebês, eles ainda não têm o sistema imunológico deles 100%. Então, é fácil de desenvolver essa lesão. Então, a boca está muito suscetível a a criança colocar, né, muita coisa na boca, então algumas, como vou explicar, diminui um pouco, né, aquela flora bucal, e isso faz com que a candidíase ela consiga aumentar ali em tamanho, que a gente sabe que a gente tem um equilíbrio ali, né? Então, os micro-organismos, eles vivem em simbiose entre eles. Então, qualquer coisa que mude ali, se eu tiver um aumento de bactéria, uma diminuição de bactéria muito grande, eu posso ter o aparecimento da candidíase. Então, a forma branca, né, de candidíase, a pseudomembranosa, é uma forma comum. Então, o paciente, por exemplo, o paciente HIV, que faz uso, né, hoje, ultimamente, eles já estão bem controlados, mas antigamente, antes deles fazerem o uso do coquetel, eles tinham, né, uma
uma facilidade muito grande de desenvolverem esses tipos de infecção. E a candidíase pseudomembranosa era uma forma delas. A candidíase eritematosa, ela já está mais associada a lesões vermelhas, né? Então, o paciente se apresenta como manchas vermelhas, uma sensação de queimação, normalmente na região posterior do palato duro, mucosa jugal, dorso da língua. Ela também está associada à antibiótico terapia e à imunossupressão. E, além disso, os pacientes que apresentam xerostomia, eles também são suscetíveis a desenvolverem esse tipo de candidíase eritematosa, tá? A diminuição, né, do fluxo salivar, a xerostomia é a sensação da boca seca, então eles tendem a desenvolverem esse tipo de candidíase. E ela pode também aparecer de forma idiopática, quando a gente não sabe exatamente, né, o porquê de aparecer as lesões eritematosas. Uma outra forma de candidíase é a atrofia papilar central, também conhecida como glossite romboidal mediana, que são áreas atróficas, né? Tem uma atrofia das papilas central ali na língua, na linha média da língua, no dorso da língua. Então, ela se apresenta também como áreas atróficas e avermelhadas, geralmente assintomáticas. Então, ela também está relacionada à imunossupressão e também a causas idiopáticas. A candidíase multifocal crônica, ela também... na glossite romboidal mediana, ela, por ser uma área assim, bem delimitada, muitas vezes ela pode apresentar também uma delimitação de áreas brancas, tá? Então, ela pode ser uma lesão mista, tanto vermelha como branca. A multifocal, ela também apresenta, pode se apresentar como áreas vermelhas e placas brancas também. Então, ela pode ter uma associação de placas vermelhas e placas brancas destacáveis, que é a candidíase pseudomembranosa associada. Então, ela tem a sensação de queimação também, o paciente relata a sensação de queimação, e ela pode ser também assintomática. Normalmente, ela está em região posterior do palato, dorso da língua e também na comissura labial. Ela está relacionada também à imunossupressão e causa idiopática. Então, vocês podem observar que a maioria dessas formas, né, de candidíase, elas estão relacionadas à imunossupressão, elas têm causa idiopática, ela tem uso de antibiótico terapia, todas associadas ao aparecimento dessas lesões. Então, a queilite angular são aquelas lesões que se apresentam com fissuras ali na comissura labial, né? Então, elas se apresentam também de uma forma avermelhada, são lesões onde o paciente pode relatar dor, né? Então, ela tem aquela sensação mesmo de ferida no local. Elas podem estar associadas também, não só com a candidíase, mas também com algumas bactérias. E essas lesões são muito comuns em pacientes idosos, onde tem a perda da dimensão vertical, aqueles pacientes que fazem uso de dentadura, né, por muito tempo, e aí eles usam a prótese por muito tempo sem trocar, né, e aí tem aquela perda da dimensão vertical, então vocês observam aquele canto, né, da boca ali caído, e ali é um local que é fácil de acumular saliva. Então, é tudo que a Cândida gosta. Um lugar úmido, quente e escuro. Então, ali é fácil dela se propagar, tá? Então, muitas vezes, eu lembro que antigamente, né, a minha avó chamava isso de boqueira. Então, pode ser que se vocês forem para algum lugar do interior, o paciente vai relatar isso. O fulano está com boqueira. Boqueira pode ser isso, tá? Essa queilite angular. Então,
Professor, eu já tinha ouvido falar o termo boqueira, Ah, mas eu não sabia, não tinha a menor ideia do que era. se fosse. Pois é, então é isso, Fernando, tá vendo? É a quelite angular. Eu vou mostrar a foto para vocês. Então, eles relatam isso, né, como boqueira, porque dói, incomoda. E aí eles não cuidam, né? Porque e muitas vezes tende a aumentar. Então fica realmente aquela área ferida. Como às vezes também ele tem a resolução espontânea. Então melhora e piora. Mas agora vocês já sabem que o tratamento da quelite angular é também com antifúngico, né? Quando não tem, muitas vezes, bactéria associada, e às vezes tem comprometimento na pele, a gente pode fazer uma associação com o Ancilon, né? Então, você pode usar o antifúngico mais o corticosteroide. E também tem a resolução rápida. A estomatite protética é uma questão que eu gosto de falar com calma, isso, e eu quero que vocês entendam bem essa forma de apresentação da candidíase. Por quê? A estomatite protética, muitos autores, eles usam como sinônimo para candidíase atrófica crônica, tá? Quando, na verdade, eu não gosto de usar isso como sinônimo. Por quê? Se vocês olharem aqui os fatores associados, no livro do Neville, ele explica isso muito bem. Ele diz que possivelmente não é uma infecção verdadeira. Por quê? A estomatite protética, na verdade, ela pode ter outros fatores que não somente a candidíase atrófica crônica, como pode ter também outros fatores que não estejam associados à candidíase. Então, o que isso quer dizer? A estomatite protética, eu vou mostrar para vocês aqui, quando vocês olharem a foto, ela tem uma área demarcada, né, no local da prótese. Então, ela está associada ao uso de uma prótese pelo paciente de forma crônica. Muitas vezes, vocês vão ouvir na história do paciente que ele não tira essa prótese com frequência. Então, ele tem uma dificuldade para higienizar a prótese, né, por ele não tirar com frequência. Muitos deles dormem com a prótese. E aí vocês vão ver aquela área avermelhada, desenhada, né? Fica naquela conformação da prótese. Então, uma área vermelha, geralmente ela é assintomática, e muitas vezes ela pode ter outras causas que não a candidíase. Mas ela pode ter candidíase também? Pode. Por quê? Para eu ter uma infecção por cândida, eu tenho que ter a invasão tecidual, né, pelas hifas da cândida. Porque a gente sabe que a candidíase, a cândida, ela é um micro-organismo dimórfico, ela se apresenta de duas formas, na forma de hifas e na forma de levedura. Então, para eu ter a infecção pela cândida, eu tenho que ter a presença dessas hifas dentro do tecido. E muitas vezes, quando se fez, né, a biópsia daquele tecido avermelhado, não se viu as hifas, a presença das hifas de cândida. Então, não se constatou aquilo uma infecção por cândida. E sim, pode estar relacionado às vezes, uma pressão muito forte pelaquela prótese. Então, a prótese não foi confeccionada, não foi muito bem feita. Então, existe ali uma pressão excessiva, e aí fez aquela demarcação avermelhada. Muitas vezes, na hora de fazer, de confeccionar a prótese, o acrílico da prótese pode ter liberado ali, né, o líquido do acrílico, quando não foi muito bem polimerizado,
Então, o paciente pode ter tido uma reação alérgica àquele acrílico. Então, existem outros fatores que não só a candidíase para estar relacionado à estomatite protética. Só que aí o que eles fizeram? Eles resolveram delimitar, denominar aquela área delimitada pela prótese avermelhada como estomatite protética. Então, pode ser tudo. Então, pode ser uma irritação, pode ser a candidíase. Então, quando perguntarem para vocês qual a forma clínica de candidíase está relacionada à estomatite protética, então é a candidíase atrófica crônica, tá? Mas não necessariamente a estomatite protética tem uma infecção verdadeira por cândida. Ficou entendido isso? Professora, Oi. você pode repetir, por favor, quando perguntarem o quê? Eu não entendi. Então, muitas vezes vocês vão falar assim, qual a forma... se eles perguntarem para vocês assim, qual a forma de candidíase está relacionada ao uso de prótese, não é errado, né? Muitos autores, eles aceitam que seja estomatite protética, eles acham que é sinônimo de candidíase atrófica crônica. Só que, como aquilo tudo que eu expliquei para vocês, não necessariamente a candidíase atrófica crônica ela vai estar relacionada sempre com a estomatite protética. A estomatite protética ela pode ter outros fatores que não somente a candidíase. Então, se perguntarem para vocês qual a forma de candidíase que está relacionada à estomatite protética, é a candidíase atrófica crônica, tá? Que são áreas avermelhadas, assintomáticas. Então, elas ficam confinadas à superfície da mucosa do palato, aonde suporta a prótese. Então, ela tem aquele desenho da prótese. Mas nem sempre a estomatite protética ela vai ter relação com a candidíase atrófica. Não é errado dizer que a forma de candidíase relacionada ao uso de prótese é a candidíase atrófica crônica. Tem gente que responde estomatite protética. Eu não gosto, eu prefiro candidíase atrófica crônica, porque o tipo de candidíase relacionada ao uso de prótese não é estomatite protética, e sim a candidíase atrófica crônica. Entenderam ou ainda está complicado? Claudinha. Entendi, obrigada. Oi. A Natasha está perguntando, prof, todos esses tipos de candidíase, o tratamento é com antifúngico? Exatamente, todos eles, eu vou chegar lá, tá? Eu só estou explicando para vocês ainda a forma de apresentação de cada uma delas. Para vocês verem que a candidíase ela tem várias formas de apresentação clínica. Porém, o tratamento é o mesmo. Então, é importante, sabe por que é importante a gente saber sobre a estomatite protética? Porque vocês vão ver isso todo dia, toda hora na clínica. A coisa mais comum de você ver, a lesão, acho que mais comum que a gente observa é a candidíase atrófica crônica. Ah, tá. Então, como é que eu sei que o paciente tem a candidíase e não tem só uma reação à prótese? Porque quando eu me deparar, né, com a paciente que faz uso daquela prótese cronicamente, a primeira coisa que eu vou perguntar a eles é: há quanto tempo você faz uso desta prótese? Aí ele vai me responder: eu faço uso dela há 10 anos.
Aí você vai falar assim, tá, e há quanto tempo... Você faz uso há 10 anos de prótese. Há quanto tempo você usa essa mesma prótese? Aí ele vai falar, não, essa daí eu uso há 10 anos. Ah, você usa a mesma prótese há 10 anos? Nunca trocou? Não. Entendi. Provavelmente, esse paciente, ele pode ter, sim, a candidíase atrófica crônica. Por quê? São muitos anos com a mesma prótese. Então, ele tem a proliferação da cândida, né, ali embaixo daquela prótese. E aí, provavelmente, quando ele tira, vocês vão ver pontos avermelhados, né? Além daquela do desenho da prótese, existem pontos avermelhados. Então, eu posso dizer que ali naqueles pontos avermelhados, né, são lesões pontiformes, eu posso ter a infecção por cândida. Então, como é que eu vou tratar esse paciente que tem uma estomatite protética? Primeiro é isso. Eu vou saber o tempo que ele usa a prótese. Se ele falar para mim, eu troquei essa prótese há 6 meses, da mesma forma eu vou fazer o tratamento com o antifúngico, porque pode ser que a prótese que ele usava anteriormente, ela já tivesse contaminada pela cândida, né? Por cândida, e aquela contaminação continuou ali na prótese nova, porque a mucosa já estava contaminada. Então, eu vou tratar da mesma forma, tá? Então, o paciente que se apresenta com estomatite protética, o tratamento vai ser sempre com antifúngico. Então, eu faço a prescrição do antifúngico para eu ver se houve a melhora ou a regressão total daquela lesão. Entenderam isso? Sim. Para mim, não importa se ele tem ou não uma infecção verdadeira, porque, independente disso, eu posso ter uma cultura positiva naquela prótese, mesmo que eu não tenha a infecção pela cândida ali naquele tecido, eu posso ter uma contaminação naquela prótese. Então, eu vou tratar da mesma forma. Como? Eu vou pedir àquele paciente que higienize aquela prótese. Então, o tratamento é esse: higienização da prótese e o uso do antifúngico. Isso a gente vai fazer muito na nossa clínica. Professora, Oi. no caso a prótese, então ela acaba sendo um meio de proliferar, quer dizer, né, os fungos conseguem ficar alocados ali. O paciente pode fazer uma manutenção da prótese no sentido de higienização e isso resolveria essa colonização? Ele tem que fazer. A orientação é sempre essa, para o paciente evitar dormir com a prótese. Então, ele deixa a prótese de molho numa solução de hipoclorito com água, né? Então, quando o paciente apresenta a doença, a gente já trata dessa forma. Você deixa de molho a prótese durante 15 dias e vai usar o antifúngico. Então, a gente observa uma melhora muito grande, às vezes a resolução completa. E o paciente que não tem a doença, né, a gente orienta ele a higienizar sempre aquela prótese. Então, o paciente tem que, da mesma forma que se ele usar a prótese total superior e inferior, da mesma forma que ele escovaria os dentes antes de dormir, após as refeições, ele tem que tirar a prótese e fazer a mesma coisa, higienizar, para evitar essa proliferação de cândida na superfície da prótese, para que ele não tenha essa infecção do tecido pela cândida. Entendi. Obrigado. Nada. Ficou claro isso, pessoal? Então, quando o paciente chega para a gente lá, né, na clínica, e aí ele está com a prótese, a gente pede para ele remover a prótese, aí você vai falar assim, Cláudia, dá uma olhada aqui para mim nesse paciente, que ele tem uma estomatite protética. Ok. Tá certinho. Ah, tem. Será que ele tem infecção por cândida?
Vamos ver. Aí, quando a gente vê, aí vocês podem falar, eu acho que ele tem uma candidíase atrófica crônica, porque eu estou vendo vários pontinhos vermelhos. Ah, é possível. Então, ninguém vai fazer biópsia de um paciente para dar diagnóstico, né, de candidíase atrófica crônica, porque o paciente está com uma área avermelhada. É muito melhor a gente já intervir direto com um antifúngico, né, que o paciente já vai ter uma melhora ali bem considerável, até uma resolução, do que a gente fazer ainda, porque pode fazer uma citologia esfoliativa, pode fazer uma biópsia mesmo, mas é desnecessário. Então, ele tem uma estomatite protética? Tem. Então vamos ver se ele tem aqui cândida. Tá parecendo que sim. Vamos prescrever o antifúngico. Então, na dúvida, a gente sempre vai prescrever o antifúngico e vamos orientar o paciente a higienizar a prótese, né? Sempre durante o tratamento e depois também, porque mesmo que ele tenha que trocar a prótese, ele primeiro tem que tratar aquela prótese, tratar a lesão, para depois ele fazer uma nova prótese, para não ter essa reinfecção através da prótese nova. Tá entendido isso, pessoal? Tá, professora, me tira só uma dúvida. Sim, é 2. Tá, obrigado. O paciente chega à clínica e tal, verifica-se que ali relacionada à prótese dele tem uma lesão avermelhada. Então, a classificação geral, estomatite protética. Isso. Agora, se essa lesão não for avermelhada, mas também não, por exemplo, não for uma lesão branca, enfim, isso não entra. Quer dizer, até a lesão branca mesmo, de início, ela não seria classificada como estomatite protética. Não, Né? não. Só no caso das manchas avermelhadas, então, né? Isso. Tá bom, que aí depois a gente define por que dessas manchas avermelhadas. Exatamente. Beleza. E por isso é que está aqui, ó, confinada, a localização, ela é confinada à superfície mucosa do palato que suporta a prótese. Eu vou mostrar uma foto, vocês vão entender. Ela tem o desenho da prótese. Ele pode apresentar outras formas de candidíase na mucosa? Pode. Aí para mim já fechou o diagnóstico. Mas ele pode só ter a lesão ali avermelhada no desenho da prótese. Aí é estomatite protética. Pode ter candidíase atrófica crônica associada. Por isso que ele coloca assim, ó, estomatite protética e entre parênteses, candidíase atrófica crônica ou ferida pela prótese. Porque alguns autores, eles já colocam a candidíase atrófica crônica como sendo a estomatite protética. Se vocês lerem o capítulo do Neville, que ele fala sobre a estomatite protética, vocês vão entender isso perfeitamente, o que eu estou falando para vocês, tá? Mais alguma dúvida em relação a essa estomatite? Tá, então vamos lá. Hiperplasia, alguém quer falar? Não, Claudinha, eu ia falar só que estava tudo bem no chat, tá? Você está despreocupada. Tá ótimo. Então, hiperplasia ou candidíase hiperplásica ou leucoplasia por cândida. Foi aquilo que eu falei para vocês no início, é uma forma também de apresentação como lesão branca, só que essa lesão ela não se deixa destacar e ela é assintomática. Normalmente, ela aparece em mucosa jugal anterior, próximo à comissura labial. Os fatores que estão associados pode ser também idiopático, imunossupressão, cuidado para a gente não confundir isso com uma lesão por uma leucoplasia que tenha candidíase sobreposta. O que seria isso? Existe essa forma que é rara, não é muito comum, de candidíase hiperplásica, que ela se apresenta igual a uma leucoplasia. Normalmente,
a localização é essa próxima comissura labial, tá? Na mucosa jugal anterior. Então, quando a gente está diante de uma lesão dessa, a primeira coisa que a gente vai fazer é o nosso diagnóstico por exclusão. Então, eu vou prescrever o antifúngico, vou observar se houve regressão ou cura total daquela lesão. Então, se tiver, eu sei que eu estou diante de uma candidíase hiperplásica, ok, resolvi. Se não, se eu fizer o antifúngico e a lesão permanecer do mesmo tamanho ou diminuir muito pouca coisa, eu preciso fazer biópsia porque eu estou diante de uma leucoplasia. Tá? Então, essa lesão não é muito comum, existem algumas controvérsias também. Alguns autores acham que a candidíase hiperplásica, ela nada mais é do que uma leucoplasia, que existe uma sobreposição da lesão, e outros confirmam que existe, de fato, essa forma de candidíase hiperplásica. Tá? Então, aqui agora eu vou mostrar para vocês as formas, né? Então, aqui eu tenho a candidíase pseudomembranosa. Então, esse tipo de candidíase, ela sai por raspagem. Então, quando eu passo uma gaze ou passo uma espátula aqui, essa pseudomembrana, ela se deixa remover. Um erro comum de vocês, quando eu falo do tratamento da candidíase, muita gente responde, raspagem da lesão. Não é isso, tá, gente? Isso não é tratamento. Isso daí é uma semiotécnica, é uma forma que nós temos de chegar ao diagnóstico da candidíase. Não é tratamento. Então, para tratar candidíase, eu tenho que fazer a raspagem? Claro que não. Imagina se eu vou raspar toda essa... todo local aqui, ó, uma lesão de cada vez, para depois fazer o antifúngico. Não precisa. Eu só faço a raspagem para ver se ela se deixa remover. Se ela se deixou remover, eu sei que é candidíase, né? Pseudomembranosa, eu já vou fazer o uso do antifúngico. A candidíase multifocal crônica, ela pode ter áreas avermelhadas, né, associadas com a pseudomembrana, tá? Esbranquiçada. Então, muitas vezes, quando eu removo essa pseudomembrana, embaixo eu encontro essas lesões avermelhadas, tá? Essa é a nossa famosa estomatite protética. Tá aqui, ó. O desenho certinho, ela é delimitada pelo desenho da prótese, né? Então, quando eu olho a prótese, você vê que é uma prótese que é pouco higienizada, ela já está uma prótese desgastada, então provavelmente o paciente já usa essa prótese há muitos anos, né? Sem fazer a troca. Então, aqui provavelmente eu tenho a candidíase atrófica crônica. Candidíase hiperplásica, né? Aquilo que eu falei para vocês. Quando eu tiver, ela é próxima, o local mais comum é aqui, ó, na mucosa jugal anterior, próxima à comissura labial. Então, eu tenho aqui também outras áreas esbranquiçadas. Esse tipo de candidíase não se deixa remover por raspagem, tá? Então, eu posso prescrever o antifúngico? Posso e devo. Antes de fazer a biópsia, sim, eu posso marcar o meu paciente, a biópsia é sempre agendada. Então, naquela semana que antecede a biópsia, eu peço o paciente para fazer o uso do antifúngico, para ver se houve uma regressão total ou parcial dessa lesão. Se não, eu faço a biópsia. Essa é a queilite angular, a famosa boqueira. Então, o paciente, né, muitas vezes aqui, ó, ele tem perda da dimensão vertical, e aí esse local, ele fica favorável à proliferação do fungo, que é o lugar úmido, né, quente e escuro. É tudo que a Cândida gosta. Tratamento também é com antifúngico, a gente pode
fazer os antifúngicos em forma de creme, né, aqui, e associar, se não tiver infecção bacteriana, a gente pode associar isso ao uso do corticoide. Essa é a glossite romboidal mediana, né, ou atrofia papilar central, é aquela que eu falei para vocês. Antigamente, essa lesão, né, bem no início, quando não se sabia que ela era uma forma de apresentação da candidíase, se achava que era um defeito no desenvolvimento, né, embrionário. Então, eles achavam que era um defeito nos processos laterais da língua, na hora que fosse fechar o tubérculo ímpar, né, embrionário. Só que aí eles começaram a perceber que nas crianças não tinha esse tipo de lesão. Então, se fosse um processo, uma falha no desenvolvimento, né, as crianças teriam que apresentar. E, no entanto, só os adultos apresentavam essa lesão. Aí os autores começaram a pesquisar e chegaram à conclusão que tinha candidíase associada à lesão. E aí eles viram, né, fizeram um trabalho onde eles induziram esse tipo de lesão na língua de ratos. E eles viram que realmente isso é uma outra forma de apresentação da candidíase, tá? Então, a atrofia papilar central também é bem comum. Vocês vão ter a chance de ver isso daí na nossa clínica. Ou glossite romboidal mediana. O tratamento para todas essas formas de apresentação é feito com um antifúngico, tá? Então, para mim, o melhor antifúngico que a gente tem para tratar esses tipos, o tipo mais comum de candidíase que aparece no nosso consultório é a nistatina, tá? Então, o tratamento de escolha é o bochecho com nistatina. A gente vai orientar o paciente a fazer 4 vezes ao dia, né, bochechar nistatina sem a prótese, se ele usar prótese, porque a nistatina, ela não tem absorção gastrointestinal, então ela precisa estar em contato com o micro-organismo para poder ter o efeito dela, tá? Então, assim também como o clotrimazol, que também não é muito bem absorvido pelo trato gastrointestinal, eles agem por contato. Então, é preciso que o paciente faça pelo menos 4 bochechos ao dia com a nistatina. Então, a gente orienta o paciente a fazer bochecho com a nistatina e deixar a prótese de molho durante o tempo que estiver tratando. Então, normalmente, o tratamento dura 15 dias. Então, durante essas 15 noites, o paciente dorme sem a prótese, ele deixa de molho numa solução de água com hipoclorito, né, com água sanitária, e faz o uso do bochecho 4 vezes ao dia com nistatina durante esses 15 dias. No livro do Neville, vocês vão ver que ele fala de pastilhas, né? Uso de pastilhas. Aqui, para a gente, no Brasil, não existe essa forma de apresentação. Para a gente, é a forma de elixir, tá? Então, a gente, cuidado quando vocês forem colocar isso em alguma prescrição, a gente olha sempre lá faz a pesquisa, né, no Google, para vocês verem a forma de apresentação da medicação. Isso daí, porque muitas vezes a gente está lendo em livros, né, americanos, que são traduzidos, e aí a forma de apresentação é diferente. Então, por exemplo, clotrimazol, a gente não tem aqui no Brasil o creme específico para uso oral, né? Então, por isso que a gente usa, né, a nistatina, que é vocês vão ver também que no Neville ele fala que a nistatina não é bem tolerada por ter um gosto amargo, e eles usam muito açúcar e tal, mas aqui para a gente é o que a gente usa e é o que funciona bem, tá? Então, a primeira escolha é nistatina. Tem o miconazol também, que a gente pode usar. Oi, Cláudia, desculpa aí te interromper,
Mas Tá. isso é importante você falar, você falou muito bem isso aqui nos Estados Unidos, né? Eles falam do creme e tal, porque tem algumas avaliações, né? Lembra, no semestre Isso, passado, por né? isso que eu estou dizendo. Foi muito bom você falar, porque o pessoal coloca aqui, que é usado e tal, mas aqui no Brasil a gente, né, Não tem. não usa, né? Não tem como, não vende, né, na farmácia. Então, como é que a gente vai prescrever isso para o nosso paciente, né, lá na clínica? Então, isso é super importante que a professora Cláudia falou. Desculpa interromper, Cláudia, mas é porque lembra no semestre passado, né, deu alguns indícios aí nas atividades por causa disso, tá, pessoal? Então, assim, porque não adianta eu falar como a Renata falou, né? Eu vou prescrever para o paciente a prescrição de uma pastilha 4 vezes ao dia. Não tem pastilha aqui, então não vou prescrever. Então, está errado. Eu não aceito isso como resposta na avaliação, tá? Então, como é que vocês vão prescrever? É o uso de bochechos, é elixir, é a solução oral. Essa é a nossa forma de apresentação da nistatina. Alguns outros, acho que é o miconazol, se não me engano, não é, Renata? Se não me engano, que tem o creme oral. Isso. Não é? Mas só ele. Só a ele. nistatina, não. É isso. O miconazol, ele tem o creme que a gente usa, até pede para o paciente que usa prótese, ele usar por baixo da prótese, tá? Os outros, o clotrimazol, por exemplo, não tem, só tem para pele. Então, geralmente, pode usar na boca creme vaginal? Pode. Só que ele sai com maior facilidade e o gosto é extremamente ruim. É muito amargo. Então, a gente não vai prescrever isso, porque o paciente não vai usar. Então, por isso é importante a gente saber a forma de apresentação dos medicamentos, tá? Eu sei de cabeça? Claro que não. Às vezes eu quero prescrever alguma coisa, eu vou lá no bulário e vou procurar qual a forma de apresentação que tem. Mas eu sei que o tratamento é feito com esses medicamentos, tá? Então, eu conheço o nome como é que fala, gente? Fugiu aqui a palavra. O genérico. O genérico. A composição. Isso, a composição. Eu sei a composição química do medicamento, tá? Agora, nome comercial também não sei. Muitas vezes tem gente que fala assim, professor, eu não sei que remédio é esse. Qual é? Eu falei, não sei, vamos olhar. Então, às vezes o paciente vem com o nome de um medicamento, que às vezes a gente sabe a composição, mas os nomes comerciais são diversos, né? E a gente não sabe. Então, a gente precisa saber a composição química do medicamento e saber conhecer o nome genérico. Então, é tratado através desses componentes, tá? Então, o nosso de escolha é a nistatina. O miconazol creme tem também, a gente pode usar em alguns casos, até às vezes em associação com a nistatina. Já o clotrimazol, a gente não tem aqui, tá? Então, vocês vão ver isso nos livros, mas é difícil para a gente, pode usar para pele, mas para boca a gente não tem uma forma de usar isso. O fluconazol, a gente faz um tratamento sistêmico, então é via oral. Outro erro, tem gente que fala assim, da mesma forma o fluconazol e o itraconazol, o cetoconazol, a gente não é a primeira escolha para tratamento de candidíase, porque ele é muito hepatotóxico, então vocês vão ver outras formas, né, de doenças fúngicas que são tratados com o cetoconazol, mas que para candidíase a gente não usa, por ele ser muito hepatotóxico. Então, por exemplo, blastomicose, histoplasmose, então, que são doenças, às vezes, que têm uma gravidade maior para o paciente, eles fazem uso dessa medicação, às vezes até a nível hospitalar, tá? Então, também não coloquem, eu estou mostrando para vocês que é claro que uma candidíase sistêmica num paciente muito imunossuprimido, que está grave, porque a candidíase sistêmica ela pode matar.
né? Então, é feito o uso desses medicamentos, tá? Mas, às vezes, a nível hospitalar. E alguns casos, por exemplo, quando a gente precisa fazer uso sistêmico, eu prefiro começar o fluconazol, que a gente usa uma dose única para o paciente. Em que casos eu uso isso? Por exemplo, paciente que está fazendo tratamento para o câncer, uma quimioterapia ou uma radioterapia, que a gente sabe que ele tende a aumentar a facilidade dele desenvolver candidíase é muito grande. Então, ele tem várias lesões pela boca. Então, ele tem uma quantidade grande de lesões. Então, às vezes, a forma tópica não resolveu. Então, eu vou fazer a forma sistêmica. Então, o meu sistêmico de escolha é o fluconazol, tá? Então, o itraconazol a gente pode usar também, né? Um dos dois. E o cetaconazol a gente evita, tá? Por ele ser hepatotóxico. Lembrando que, quando a gente faz o uso sistêmico, a gente tem que ver que eles podem ter interferências com alguns outros medicamentos que o paciente esteja usando, tá? Então, eu não posso sair aleatoriamente prescrevendo medicação sistêmica para o paciente sem saber a história de uso de medicamentos pelo paciente, tá? Aí tem gente que fala assim, mas então eu posso começar logo com fluconazol, com itraconazol. Não. Para que eu vou matar uma formiga com uma bala de canhão? É essa aí a comparação. Então, eu começo, sim, com o bochecho de nistatina, que ele é extremamente eficaz, para os nossos casos, na maioria das vezes. Ok? Ficou entendido isso, pessoal? Alguma dúvida? Professora. Isso é importante. Professora. Oi. Quanto à medicação, ok, ficou bem esclarecido. É só uma curiosidade. No caso do tratamento para Cândida, a terapia com laser, no caso, não surtiria um efeito, né? Não, tem sim. Tem sim. Se a Ângela tiver aí, ela até pode falar isso para você, porque a Ângela, ela tem mais experiência com laser. Mas eles usam, sim, até em pacientes, por exemplo, esses pacientes oncológicos, né, que eles têm uma quantidade grande de lesões, às vezes eles fazem, né, por outras causas também, às vezes uma mucosite, e acaba que a candidíase, eles conseguem resolver uma parte dela. Mas não é também primeira escolha, entendeu? É isso aí, entendi. Claudinha. Não Não é é primeira isso, escolha. É isso. É assim, normalmente a gente faz, o paciente, quando a gente intervém com laser, é porque de alguma forma já se tentou outro tipo de tratamento que não surtiu o efeito desejado. E aí a gente pode fazer uso do azul de metileno, que é um corante, junto com o laser vermelho, que tem uma capacidade de matar, né, micro-organismos. E aí sim a gente consegue, na maioria dos casos, né, ter o sucesso no tratamento. Ok, obrigado. É porque a minha dúvida era justamente isso, se o laser ele conseguiria, por se tratar de uma infecção ativa, né, a lesão está ali por conta do fungo, se o laser conseguiria matá-lo. Então, obrigado. Desde que ele esteja conjugado com cromóforo. Se não usar o cromóforo, né, se não usar esse corante, o azul, o laser basicamente pode aliviar uma sintomatologia, uma ardência que o paciente reclame, né? Mas não assim debelar a infecção mesmo, assim o fungo não, somente utilizando a técnica conjunta com o cromóforo. Que isso faria com que o fungo corado ele absorve mais energia, no caso, né? Ele entra por um processo oxidativo, né? Existe a formação de oxigênio ali e ele acaba morrendo por oxidação, tá? Entendi, obrigado. Nada. Bom, uma outra lesão branca. Então, tudo certo com a candidíase, pessoal? Nenhuma dúvida mais? Tá, então vamos lá. Uma outra lesão branca também comum da cavidade oral, que não chega a ser uma lesão, e sim a gente chama de alteração da normalidade.
Por quê? Não necessita tratamento. Muitas pessoas têm essa lesão, que é o leucoedema, que é um edema intracelular, né? Então, a gente vê essa área aqui, ó, esbranquiçada, acinzentada na mucosa jugal, tá? Então, é sempre na mucosa jugal. E uma característica que a gente vê do leucoedema é que quando a gente estira aquela mucosa jugal, o edema some, desaparece, porque me parece meio óbvio, né? Se você está esticando, aquele edema, ele espalha pelo tecido e aí ele não fica mais com essa aparência esbranquiçada, né? Então, não precisa tratamento. Ela é vista com maior facilidade em pacientes negros, né? Os pretos de pele escura. Quanto mais escura a pele, mais fácil a gente vê esse contraste. Então, é uma alteração da normalidade, que serve também como diagnóstico diferencial para a gente excluir a possibilidade de uma leucoplasia, tá? A linha alba também, que é uma demarcação da linha de oclusão, geralmente vista, né, feita pelos molares, pelos dentes posteriores, alguns autores consideram a linha alba como uma alteração da normalidade, porque dependendo da forma daqueles dentes, né, da oclusão, ela marca mais ou menos, pode marcar tanto a mucosa jugal quanto a borda lateral de língua. Outros autores, como é o caso do Neville, ele considera a linha alba como uma lesão. Então, ele é uma lesão traumática, é uma hiperceratose por trauma, né? Também não tem necessidade de fazer nenhum tratamento. Porém, é importante a gente acompanhar, né, da mesma forma do leucoedema, observar esses pacientes, porque eles podem apresentar uma leucoplasia associada a essas lesões brancas e que essas lesões, no final das contas, vão mascarar a leucoplasia, né? Então, é bom que a gente observe com atenção, que a gente veja se houve modificação, aumento daquela lesão branca, porque a gente precisa intervir em qualquer momento se aparecer uma leucoplasia. Uma outra lesão branca também, que não tem relação, né, que faz diagnóstico diferencial também com a leucoplasia, é a leucoplasia pilosa. Não sei se vocês lembram, mas a leucoplasia pilosa, ela é uma infecção viral. Ela não é fúngica, ela não é traumática, como a outra leucoplasia também, que não tem nenhuma associação, né? Ela aparece de uma forma que ninguém sabe explicar exatamente. A leucoplasia pilosa, ela é viral. Vocês lembram quem é o agente etiológico da leucoplasia pilosa? Ela é uma lesão que era muito comum, né? Agora nem tanto, mas aquelas lesões oportunistas, patologias oportunistas dos pacientes HIV positivos, uma delas era a leucoplasia pilosa. Ela era bastante comum. Então, ela apresenta assim, ó, borda lateral de língua. Então, esse pilosa é porque alguns autores acham que ela tem formas de pelos, né? Então, ela aparece dessa forma, né, de uma forma assim, de linhas em borda lateral de língua, mas ela pode também acometer o dorso de língua. Vocês lembram quem é o agente etiológico? Ninguém? Não, A herpes? Não, ele é um vírus herpes, da família herpes, mas ele não é o herpes simples. Não está associado. Né? Hã? HPV? Não. Meninos! Olha, vou dar mais uma dica, tá? Esse mesmo vírus, ele causa uma outra doença, né? Uma outra forma de apresentação completamente diferente. Eu sou, assim, fã
vou dizer fã, mas de uma forma é positiva, porque eu acho que ele é fantástico, né? Porque ele tanto apresenta essa lesão, a leucoplasia pilosa, em borda lateral de língua, que é uma lesão branca, como ele apresenta lesões vesiculosas, pustulosas, ulceradas, em orofaringe, que é uma outra forma de apresentação de uma outra doença. São duas doenças distintas pelo mesmo agente etiológico. É o mesmo que provoca a catapora? Não, catapora é o zoster, herpes zoster. É o herpes zoster. Não é. Vocês esquecem sempre dele. É o Epstein-Barr vírus. O Epstein-Barr, que também ele é o responsável pela mononucleose infecciosa, também conhecida como a doença do beijo. É o mesmo, tá? E ele causa a leucoplasia pilosa. Então, também serve de diagnóstico diferencial para a gente fazer com a leucoplasia. E a leucoplasia, que não sei se algum de vocês vai lembrar da definição de leucoplasia. Que vocês aprenderam lá na patologia. O que é uma leucoplasia? A gente vai poder falar muito dela, eu vou falar mais para vocês, quando eu falar das lesões potencialmente malignas da cavidade oral. Nessa aula eu vou falar bastante da leucoplasia. Aqui nas lesões brancas, ela serve como todas as lesões brancas, na verdade, servem para a gente chegar a um diagnóstico diferencial e excluir a leucoplasia, que a leucoplasia ela é uma condição, é uma lesão potencialmente maligna. Qual é a definição de leucoplasia? Quem lembra? A Lídia colocou EBV. Ah, não, foi a resposta da primeira do questionamento. EBV, tá certo. Quem colocou? Já tinha respondido antes de eu falar? Lídia Coelho. Ótimo. As leucoplasias, elas não são removíveis, né? Não são. É uma lesão ceratótica. Qual a definição de leucoplasia? A definição não lembro. Quem lembra, gente? Que é tão importante para a gente. Essa aula todinha foi para a gente chegar à leucoplasia. Por incrível que pareça. Porque a leucoplasia, por ela ser uma lesão potencialmente maligna, né, a gente vai falar bem dela, ela é a lesão potencialmente maligna mais comum da cavidade oral, embora ela não tenha tanto potencial de transformação maligna como a eritroplasia, mas ela é a mais comum das potencialmente malignas. Não lembram a definição de leucoplasia pela OMS? Eu acho que não possui uma definição, né? Porque ela é feita por exclusão das outras doenças. Isso, é um diagnóstico por exclusão. Mas qual é a definição pela OMS? É dado o diagnóstico dela por exclusão. É uma placa ou mancha branca que não pode ser caracterizada clínica ou patologicamente como qualquer outra lesão branca. Isso, foi o que a Letícia Ornelas escreveu aqui. Lesões que não podem ser caracterizadas como qualquer outra doença. Isso aí. E a Ana Júlia colocou mancha branca. É uma mancha, né? É uma mancha, uma placa ou mancha branca que não pode ser caracterizada clínica ou patologicamente como qualquer outra doença. Tá? Essa é a definição de leucoplasia, ou seja, é um diagnóstico por exclusão.
Então, quando não é nada disso que a gente viu aqui, é leucoplasia. E aí é que o bicho pega pra gente, porque a gente precisa fazer biópsia dessa lesão, tá? E essa daí vai ser a nossa discussão da próxima aula sobre, que eu não sei se é a próxima aula da semana que vem, mas é na outra semana a gente vai começar a falar sobre as lesões e condições potencialmente malignas da cavidade oral. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Nada, pessoal. Verdade. É sentar e estudar agora. Isso aí. Né? É um assunto muito importante. A aula ficou um pouco longa, né? Porque vocês participaram, eu acho isso ótimo, eu gosto muito. E é como a gente sempre fala, né? A gente está aqui para orientar vocês, para dar um norte para vocês sentarem, pesquisarem e estudarem. A gente ensina vocês a aprenderem, tá? Então, a gente não sabe tudo, a gente não está aqui para falar tudo, eu não vou falar para vocês de todas as lesões brancas, né? Mas a gente fala das principais, da forma de chegar a um diagnóstico, que isso é que é importante. Nem a gente sabe também, conhece todas as lesões brancas. Muitas vezes a gente se depara com alguns casos, né, que cada paciente é um paciente, que a gente também não sabe o que é. Então, a gente saber aonde encontrar a resposta também é uma forma de conhecimento, e é isso que a gente quer passar um pouco para vocês, tá? A forma de como vocês vão pesquisar para encontrarem o conhecimento. Isso serve para o resto da vida de vocês. Ok? Importante, Cláudia, que você falou assim das principais lesões que a gente encontra na clínica de estomatologia, Exatamente. na clínica do dia a dia, do nosso consultório. Né? Não adianta a gente falar dessas lesões mirabolantes aí, que a gente quase não vê, não adianta. Vocês vão sair daqui, né? Não vão ser especialistas, vocês vão sair generalistas. Então, a gente vai passar para vocês as principais lesões que vocês vão encontrar na clínica de estomatologia, lá no centro de saúde e na clínica no dia a dia do consultório de vocês. Né? Não adianta a gente ficar falando de lesões mirabolantes aqui para quê? Ninguém vai dar aula de raridades, né? Mas é claro que vocês podem encontrar um dia, mas vocês vão saber como chegar a um diagnóstico. Com certeza. Isso aí, você falou bem. Eles vão saber aonde encontrar, como pesquisar, como chegar aí ao diagnóstico, pelo menos provável, né? Isso. Já pode finalizar a gravação, Cláudia. Pode. Eu que gravei? Você. Ah, tá, eu achei que era alguém. Mas eu posso parar, Claudinha.